Olá, mais uma vez aqui juntos. Estamos no segundo episódio do nosso sonho tornando-se realidade, porque a gente sempre teve um sonho de fazer. Eu falei no episódio passado um podcast para a gente trazer assuntos que a gente fala no dia a dia lá da agência, sabe? A gente conversa muito sobre os bastidores do trade marketing, do merchandising, que também está muito atrelada a comercial. E é por isso que a gente trouxe aqui como convidada deste episódio Lívia, que é executiva de vendas. Ela é muito comercial, gente, ela é muito comercial. E ela veio aqui trazer essa visão do comercial para todo esse processo de trade. Temos aqui a Débora, que é coordenadora de trade lá na agência. Eu sou a Adeli Gonçalves, sou CEO e fundadora da agência Multi. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar quando o sellout não colabora com o sell-in ou quando o sell-in não vira sellout. Por que isso acontece? Como isso acontece? Mas eu queria começar com a Lívia se apresentando rapidinho pra gente. Fala um pouquinho da sua trajetória dentro do comercial, como é que você começou. Conta pra gente. Bom dia a todos. Eu trabalho com comercial desde os meus 18 anos. Então, assim, venho de Coca-Cola, Três Corações, Seara, enfim, tenho uma bagagem grande dentro do comercial. Inclusive, atuei como supervisora de marketing, de merchan, cuidando de promotores também. Então, eu tive do outro lado e Perfeito. consigo entender perfeitamente quando o sellout não acontece e vice-versa. E hoje estou na Inglesa, né? Estou na Inglesa como executiva, totalmente comercial, mas sempre com marketing na veia. Ai, que bom. E, inclusive, é uma coisa nova, né? Ter alguém de comercial que já tenha passado por trade, por marketing, isso é muito legal. É muito bom. Importante, né? Vir galgando essa carreira até chegar, né? Sim. Onde você chegou. Você consegue ver todos os lados. Exatamente. Eu consegui sentir, foi um desafio, porque quando eu aceitei o desafio na Seara de ser supervisora de marketing, de merchan, eu cuidei de 64 promotores, era uma área bem extensa, e eu já tinha expertise do comercial, então, assim, foi sensacional, mas eu sou extremamente comercial, então, de negociações, atrelar volume, então, foi muito positivo essa minha passagem dentro da minha carreira profissional. Você se reconhece como comercial, né? É. E aí, vamos lá, entrando no assunto, né, do episódio de hoje, a gente sabe que todo comercial vibra muito quando alcança lá o resultado, bate sua meta de sell-in. Aí é aquela comemoração, às vezes bate a meta até antes e tal. Mas, e aí, Lívia? Bateu a meta de sell-in, tá tudo resolvido? Não. Não. Inclusive, hoje, dentro do meu negócio, né, que hoje eu sou executiva da Inglesa, atendo um distribuidor no qual eu não cuido só de sell-in. Eu cuido do sellout dele. Então, a meta dele, o que eu vendo para ele, eu tenho meta para que aquilo seja escoado, para que aquilo seja vendido. Então, o meu grande desafio é estar muito linkado aos promotores, à ação de marketing, loja, atrelar isso com os grandes players que a gente tem dentro do distribuidor e muito em conversa com o marketing, porque é onde acontece, né? É no chão de loja que tudo acontece, é ali onde a mágica de verdade acontece. Verdade, verdade. No seu dia a dia, conta pra gente como é, assim, como é que você lida com essa pressão constante pelo cumprimento de metas e como isso afeta suas negociações quando você está fazendo suas vendas. Essa pressão, né? Não, então, na verdade, eu vejo a minha meta não é o que mais me preocupa. O meu sellout me preocupa mais. Então, eu preciso estar muito mais alinhada com o sellout do que com a minha meta. Porque quando eu passo isso para o meu cliente, que é o meu comprador, ele entende que eu vou vender para ele na ponta. Então, eu já passo isso para ele como credibilidade. Não, eu tenho ações em lojas com ponto extra, eu tenho ações com tantas pontas com a rede e tal. Então, assim, ele já sabe que aquele volume vai vir. Então, ele compra. A minha meta de sell-in não me preocupa. O que me preocupa é o sellout, é a distribuição, é estar ali com o promotor, é fazer isso acontecer na ponta. E quais são os gargalos, né? O que você acha que mais impede você de avançar no sellout?
O selim me parece uma coisa mais, principalmente quando a gente está trabalhando com uma marca que já tem share, já tem tudo ali para vender. Não que seja um mar de rosas, uma facilidade absoluta de vender, mas tem uma certa facilidade. Mas em relação a sellout, quais são os gargalos? Onde é que você acha que você empaca ali, que atrapalha mais você ali no sellout? Eu acho que o grande desafio do sellout é o alinhamento com o time de merchan. Você está bem alinhado com o time como um todo. Supervisão, promotores, eles conseguirem entender que esse alinhamento... Fui para uma rede, fechei, um exemplo, uma rede X, fechei um volume Y. É esse promotor conseguir entender a minha demanda e executar. E eu consegui controlar todo esse player até o final. Então, acho que o grande desafio é o alinhamento, que é muito importante ter esse contato, ter esse alinhamento direto com o promotor, estar sempre falando com o promotor, orientando, porque eles têm que estar sendo munido. Olha, foi fechado um volume nesse distribuidor, eu preciso de ajuda, a gente quer ganhar share, falando da Inglesa, a gente está com o objetivo aí, em segundo lugar, em perfumados. Então, o promotor ele precisa saber que a gente está querendo ganhar primeiro lugar na Nielsen de perfumado. Ele tem que saber, tem que estar engajado com o objetivo da marca, né? Com o objetivo da marca. Com certeza. E isso o comercial tem por obrigação de estar muito alinhado, muito atrelado ao promotor. Sim. Sim, perfeito. Eu acho que essa é uma colocação importante. Eu tenho um exemplo muito interessante para trazer sobre selim e sellout, de um caso passado que a gente atuou como agência operacional em uma determinada campanha de uma determinada indústria de refrigerantes. Na época, a indústria ela investiu uma grana pesada em publicidade e fez uma senhora campanha nacional. Ela é uma segunda marca de refrigerantes, digamos assim. E aí ela fez uma senhora campanha nacional, de mídia mesmo, televisiva. Uma campanha que viralizou. Na época nem tinha muito essa coisa de redes sociais, nem nada disso. Mas a campanha viralizou. E com base nesta campanha, então veio a questão publicitária e veio o comercial. Com base nessa campanha, o comercial teve respaldo para negociar grandes volumes nas lojas, né, nos supermercados. E isso foi feito. O comercial da indústria dessa marca negociou bastante, avançou e vendeu grandes volumes. E aí, beleza. A marca, que era a primeira marca do refrigerante, que não estava, né? Todo mundo pensou que estava morta ali, só assistindo tudo. Pensou, beleza. Investiu uma grana em publicidade, vendeu bastante, vamos ver o que vai acontecer lá no PDV. Porque quando chegou no PDV, essa marca que investiu em publicidade, que estourou nas metas, não investiu em mais gente para abastecer. Principalmente refrigerante, né? A gente está falando de abastecimento em pallets, aquela coisa monstruosa. É um volume grande, é peso. Então, se você planeja uma campanha, por exemplo, que você vai demandar grandes volumes, mas você não planeja como vai escoar aquele volume, a coisa fica problemática. Então, eles mantiveram a mesma equipe de trade que eles estavam trabalhando sem a campanha. E um segundo ponto é que eles não planejaram nada para o PDV, que a gente chama hoje bastante assim, no mercado de omnichannel, que é a junção de todos os canais, né? Trabalhar a mesma comunicação na publicidade e no PDV, por exemplo. Você trabalhar numa única linguagem, digamos assim. E a marca não fez isso. A primeira marca fez uma ação no Brasil inteiro, de PDV, não botou uma propaganda na televisão, mas colocou uma demonstradora lá, dando um brinde. Um brindezinho simples. E aí, tudo aquilo que a marca fez, a segunda marca ela fez, para impulsionar a venda, foi simplesmente por água abaixo, porque ele esqueceu da parte mais importante, que é o PDV. Nossa. Então, não adiantava aquele investimento todo em publicidade, em altas negociações de comercial de volume, se o PDV foi esquecido. E o que a primeira marca fez, e certamente é a primeira porque pensa bastante nisso, foi exatamente agir no PDV para reverter aquela situação, né? E aí, pensando nesse exemplo, quais você acha que seriam as estratégias ideais para que o PDV, para que as ações de PDV andem alinhadas com seus objetivos de selim? Então, eu acredito que, assim, o que você falou é extremamente pertinente. Pessoas, né?
quando você fala de uma ação muito grande, demanda mão de obra. Então, não adianta você querer fazer mais com menos. Então, é preciso olhar um todo. Quando você vai fechar um grande negócio, você tem que ter noção do tamanho da sua equipe, se a sua equipe tem suporte para aquilo, se tem orientação, se o supervisor está de acordo, se está alinhado com as ações que você fechou. Então, é muito importante, eu, quando supervisora de marketing, eu sempre gostava de participar das reuniões comerciais, porque ali eu conseguia filtrar e passar para o meu time as demandas. E ali eu conseguia debater. Olha, isso aqui dá para eu fazer. Eu tenho mão de obra para fazer isso, mas eu preciso disso para chegar no seu objetivo. Porque eu, como supervisora, eu tinha essa visão. Uhum. Então, geralmente, hoje, o comercial é tudo muito acelerado, então as coisas acontecem realmente tudo muito rápido, é tudo muito no automático, e aí acaba que a gente do comercial esquece um pouco de trazer o marketing para dentro do negócio, que é extremamente importante, que é onde tudo acontece, é onde o nosso selim, é onde o meu sell-out vai acontecer, é onde o meu próximo selim vai acontecer. Sim, verdade. Então, acho que é por aí. Eu acho que é basicamente isso. Essa compreensão de que o selim é só a primeira etapa da venda. Primeira etapa. É só a primeira etapa, Sim. porque o que adianta? Vendeu muito, beleza, mas o produto morreu no depósito. Não vai adiantar, porque aí às vezes acontece muito isso, né? Você trabalha muito ali para cumprir uma meta e você consegue cumprir a meta, vende até acima da meta, mas no mês que vem você não consegue vender e fica todo mundo perdido. Por quê? Porque o cara ainda está com o produto lá, como é que ele vai comprar mais se ainda está lá cheio de produto? Exato. Né? Acontece muito isso. E da nossa parte, né, Débora, a gente tem o galho fraco, né? A gente tem a parte que mais sofre com isso, porque pensando naquela ação, por exemplo, de refrigerantes, e acontece muito isso com a gente. Quando a coisa não acontece, vão se apontar os dedos, a culpa é do promotor. E a gente vai no promotor e pede para ele cobrar do gerente. Vamos fazer pastas, vamos pedir. E aí vocês vão lá para tentar vender. Mas o produto não está girando. Aquilo ali dentro do mercado não está girando. Mas por que não está girando? E é o que você falou, a parte é só fraca do promotor. A gente cobra do promotor. Exatamente. Aí a culpa acaba recaindo sobre ele, né? No caso do refrigerante, por exemplo. Poxa, mas o produto tinha ruptura. Como tinha ruptura se eu vendia um volume enorme? Mas o vendedor garantiu que aquele produto foi parar naquela loja específica? Porque às vezes tem que ir lá na loja para poder ver se aquele gerente ali fez o pedido do volume que está lá na central, né? É uma coisa que é em cadeia, né? São muitos processos ali. Mas, infelizmente, acontece muito da corda arrebentar sempre ali do lado do promotor, né? Era ele sozinho e continua ele sozinho, mas a culpa era dele? E não da empresa que não contratou alguém para dar suporte a ele para aquele volume. Por exemplo, né? Esse é só um exemplo. Pensando nisso, né, a gente estava falando até no episódio anterior sobre a valorização do promotor enquanto profissional. E como você enxerga isso, né? A função de promotor? Como que você vê essa função? Eu acho que é indispensável. Dentro do nosso ramo de vendas, o promotor, não existe uma venda se você não tiver um promotor para executar e selautar e te ajudar ali no ponto de venda. Não tem. Tanto que quando a gente fecha uma negociação grande, a primeira coisa que o comprador fala, tem promotor? Sim. Então, assim, é muito importante. Eu falo para os meninos o tamanho da importância deles dentro do negócio. E, assim, vou jogar um pouco uma polêmica aqui. Vamos que a gente adora uma polêmica. Eu acho que o promotor bom é o promotor que também é dono do negócio dele. Eu sempre dei autonomia para os meus promotores para serem donos da loja, terem atitude de dono, não só serem repositores. Então, mudar um pouco esse conceito. Eu acho que o promotor ele precisa entender que ele precisa dar esse passo, ele precisa ter essa autonomia. Em relação a fazer um pedido do central, hoje, por exemplo, eu estava orientando você tem autonomia, você tem um sistema, você tem um gerente que você consegue sentar do lado do gerente e pedir para ver o estoque. Se você está sem produto, você não pode
se acomodar e achar que está tudo certo sem o produto. E ligar para a vendedora e falar, olha, eu estou sem produto. Não. A responsabilidade também é do promotor, eu acho. Mas também é bem importante fazê-los sentir... de parte disso, né? Exatamente. Não é só... Promotor, você vai lá e vai fazer o pedido. Não, você é essencial no PDV. A gente precisa de você. Acabou. E às vezes não é nem só isso, às vezes é Eles são treinamento. os nossos né? braços, eles são os nossos olhos, eles que estão ali. Você é dono do seu negócio, a loja é sua. Sim. Você tem muito mais autonomia com o gerente do que eu. Do que a gente que não está na loja. Assim. Eu tô lá com o comprador, eu vejo o gerente uma vez no mês, 15 dias. Eu não consigo estar em todos os PDVs. Você está toda semana na loja. Então, a autonomia, você é dono do seu negócio. Então, ter essa cabeça de dono, atitude de dono do seu PDV é muito importante para ser um promotor diferenciado. Verdade. É verdade, mas assim, como tudo, a gente tem camadas, né? Sim. E nesse caso, por exemplo, do promotor, existem lojas e lojas, existem gerentes e gerentes. E tem gerente que simplesmente não aceita dar atenção, nem atender promotor nesse sentido. Sim. Né? Vamos falar sobre o pedido. Escreve essa sugestão aí e no papel aí, me entrega, que depois eu vejo. O promotor entrega a sugestão, o gerente... E acabou, Eles entendeu? são totalmente hierárquicos ainda. Exatamente. Eles são, hierarquia. você falou a palavra perfeita, os gerentes, a boa parte deles ainda são muito hierárquicos. Então, é tipo, quem é o promotor para vir falar comigo sobre o pedido? Cadê o seu vendedor? Eles falam muito isso. Cadê o seu vendedor que não aparece aqui? Cadê o seu gerente? Cadê o seu? Cadê? Então, existem os promotores que se esforçam muito nesse sentido, mas existem as barreiras também. Por isso que a gente entende, como conclusão dessa conversa, assim, né? Que existe uma necessidade muito grande de ter essa parceria que você falou, né? Do comercial Exatamente. e do merchandising, do trade, trabalharem muito juntos. Para entender quando é o momento de um e o momento do outro. E não só ficar imputando a responsabilidade a um ou a outro. Não. Né? Dos dois lados. Tipo, essa é uma função só do promotor, essa função só do vendedor. Se vira aí. Não. A gente entender qual é o momento de um ajudar, interferir para poder colaborar, porque é um trabalho só. É um objetivo só, na verdade, né? Sim. O objetivo é único. Sim. É único ali. É posicionar bem a marca, o produto, para que ele gire. É giro. É isso, entendeu? Exatamente. E qual seria a sua sugestão, assim, nesse sentido, né? Da qualificação do promotor? O que você pensa sobre, por exemplo, promotor compartilhado? Já que você queria falar de polêmica, vamos falar de polêmica. Com promotor compartilhado é um problema. É um problema. Porque eu vivo isso, né? Eu atendo um distribuidor e o meu promotor, ele atende... Várias marcas, né? 10 marcas. E aí, o gerente, o promotor não passa na loja, porque ele entende que a indústria X é referente àquele promotor, mas ele não sabe que o distribuidor atende. Sim, sim. Então, ainda tem esse problema. Sim. E a questão como que eu vou dizer? A quantidade de informações que é dada para o promotor. Então, assim, ele recebe muita informação em pouco tempo, ele não consegue absorver aquilo. Jamais. Não consegue. É normal. Sim. É normal. Sim. Ele tem 10 campanhas. Das 10, ele vai gravar 2. Sim. Se você não tiver um vendedor com essa cabeça, com esse propósito de estar linkado ao promotor, se a indústria não tiver o pensamento de que você precisa estar com o promotor, orientar o promotor, isso não é um problema do distribuidor, isso é seu problema, porque é o seu selim, é a sua venda, é o seu sellout que vai acontecer. Ele não vai, porque ele não consegue. Ele vai fazer, ele vai no automático. Ele vai abastecer, ele vai fazer porque está dentro da demanda dele. Vai bater foto. Até para o supervisor administrar isso é difícil. Exatamente. Porque a forma como as indústrias também passam as informações são muito soltas. Sim. Então, é necessário ter um olhar diferente para o marketing, porque é peça fundamental para que a marca ganhe share, para que a gente esteja lá no topo. Eu acho, assim, que hoje, eu, inclusive, falei isso na minha empresa,
eu sinto falta de ter um promotor para chamar só de meu, né? É aquilo que a gente costuma falar, um promotor compartilhado, ele não é de ninguém. Não é de ninguém. Ele não é de ninguém. É verdade, é verdade. É verdade, é muito difícil, né? E vem desse processo de banalização, eu acho, da função. Porque repor produto por repor, a loja repõe. Né? Desse jeito como é feito, a loja repõe. E a função do promotor não é essa, né? É muito além disso. É muito além. É muito além disso. É muito importante. E falando ainda sobre essa questão do selim, voltando um pouco para a questão do selim e sell-out, uma coisa que a gente percebe muito, e aí você está aqui para esclarecer se a gente está pensando errado ou não, é que quando vocês estão fazendo a negociação, vocês, quando eu falo comercial, tá? Estão fazendo a negociação lá de selim, a gente sempre percebe que aquela verba que vocês têm para negociar sell-out é quase sempre direcionada para encarte, desconto. E a gente queria muito entender por quê. A gente sabe que desconto vende, mas a gente, como pensamento de marketing, né, como eu sou de marketing, a gente pensa em price, por exemplo, a gente pensa em posicionamento de produto relacionado a preço. Então, se você tem um produto que está marcado para participar do mercado com um determinado preço, um preço X, e você está sempre negociando para ele girar o preço dele X menos 20%, na nossa cabeça, será que isso não desqualifica o produto? Você não está nivelando sempre o produto por baixo? Ou depois que vocês conseguem fazer essas negociações para encaixe, você consegue reposicionar o produto lá no alto de novo? E por que não usar essa verba para negociação, por exemplo, de pontos extras, de ações de merchandising, demonstradora, esse tipo de coisa? Faz bem mais Retorno. resultado. Né? Então, o que acontece? Em relação aos encartes, isso traz visibilidade, né? E quando você encarta um produto, automaticamente você a palavra não é obriga, mas você sobrepõe o comprador a manter aquele volume da loja. Ele não pode ter ruptura daquele item dentro da loja. Então, o gerente ele fica extremamente ligado. Não, o produto está no encarte, eu não posso deixar faltar esse produto. Então, a gente já consegue amarrar dessa forma para tratar como não ruptura daquele item. Sim, entendo. E concordo com você, acho que a gente deveria fazer muito mais ações de demonstradoras, porque eu acho que uma vendedora que é uma demonstradora ali full time, oferecendo, fazendo, demonstrando os seus produtos, é algo que a venda está na veia. Sim. É sensacional. Sim. Eu fiz um ponto extra de um lava-roupa sachê, lava-roupa de coco sachê, que é lançamento. E ele é um pouch, não dá para abrir. Fiz numa máquina, eu fiz um ponto extra sensorial. Todas as pessoas que passavam ali queriam sentir aquele cheirinho, o aroma. Imagina ali uma pessoa abrindo e fazendo aquela abordagem. Então, venderia muito mais. Então, eu acho que é muito pertinente o que você falou. Concordo, acho que deveria equilibrar um pouco isso. O encarte é importante? Sim. Mas as ações de demonstradoras, de pontos extras, também são muito importantes. Sim, sim. E importantes também para manter o produto dentro do seu padrão de preço, né? Sim, Porque eu acho que um produto que vem sendo sempre trabalhado ali no encarte, em algum momento aquilo ali vai empacar. O consumidor não vai aceitar pagar de novo aquele preço X se está acostumado a ficar pagando sempre promoção, promoção, promoção. E um ponto extra consegue vender sem promoção. A gente tem dados que a gente usa muito até para conversar com nossos clientes, que um ponto extra, dependendo de proporção, tamanho, volume, posicionamento, ele pode vender de 20% a 300% a mais o produto num PDV. Eu concordo. É muita coisa, né? É muita coisa. E aí você trabalha preço, rentabilidade, outras questões, né? A gente já está chegando ao fim. Eu amei. Achei que a gente discutiu assuntos muito relevantes, muito importantes. A gente vai fazer muita gente pensar. Com certeza. E aí eu queria saber, Lívia, qual é a mensagem que você deixa, assim, se você tem um insight para dar para a galera do comercial começar a se aproximar um pouquinho mais do pessoal de merchandising. Eu sou extremamente merchan, na veia. Eu acho, sim, que as indústrias deveriam olhar com mais carinho para essa, né, para
para esse pessoal, não sei se a gente pode dizer categoria. É uma categoria, é um setor, né? Setor, Um segmento. Um segmento. Olhar para este segmento com mais, com mais carinho, porque se hoje a gente vende um valor que a gente considera bom, pode ficar muito melhor. Verdade. Então, as indústrias precisam entender. Eu sei que é um custo alto, um promotor, mas esse promotor ele se vende. Porque o que ele consegue fazer de venda na ponta, essa conta deve ser feita. Verdade. É muito importante. Verdade. Você ter um supervisor preparado, você ter uma equipe dedicada, é muito importante. É bem diferente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar Eu aqui que com a gente. agradeço. Débora, obrigada também Obrigada por fazer aí. parte Obrigada. disso. O nosso próximo episódio, nós vamos falar sobre inteligência de mercado ligada ao promotor, porque ele também é uma ferramenta de inteligência. Então, até lá, bora pro ponto.